Olá, gente! Bom, na aula de hoje a gente vai ver como é que a gente elimina parênteses nas expressões algébricas, certo? E aí eu já deixei um exemplozinho, porque a gente vai partir dele. Só que assim, antes da gente fazer essa parte do conteúdo, eu quero lembrar algumas coisinhas. Porque eu estava analisando as atividades de vocês e tal, e eu acho que ainda tem algumas dúvidas rolando por aí. Bom, primeira coisa que eu quero lembrar para vocês é o que é um termo semelhante. Porque quando eu pedi para vocês fazerem um exercício de somar, né, os termos, que é reduzir as expressões, eu percebi que algumas pessoas estavam confundindo isso. Então vamos analisar. Eu tenho aqui 4 vezes 2 e eu tenho 4 vezes 3. Quando a gente olha para números, o que é que acontece semelhante entre esses dois produtos aqui, né? Quem é o fator que se repete, né? O 4. Então, 4 seria o meu termo semelhante entre esses dois. Com a letra é a mesma história, tá? Então, por exemplo, se eu tenho 3x e 2x, quem é que se repete nesse produto aí? Porque lembrando, né? 3x é 3 vezes x. 2x é 2 vezes x. Quem é que se repete aí nessa situação? É o nosso x, né? Então, ele que é o termo semelhante, beleza? Isso é uma das coisas que eu queria lembrar. Então, termo semelhante tem a ver com a letra. Isso acontece também se, por exemplo, tiver uma potência. Por exemplo, 3x², 2x². Esse quadrado aqui faz parte da parte literal, né? Porque é o x que está elevado ao quadrado. Então, x² e x² são os termos semelhantes. Então, cuidado para não confundir, já que eu falei de parte literal, né, coeficiente com parte literal. Se, por exemplo, eu tenho 4x e 4y, por mais que o coeficiente seja igual, esses termos não são semelhantes. Porque termo semelhante, quando a gente fala de álgebra, são só aqueles que têm a parte literal igual. Ok? É uma outra coisinha que eu quero lembrar. Quando a parte literal não tiver um número na frente, digamos assim, por exemplo, se eu tiver só o x, a gente sabe que a parte literal é x, mas quem é o coeficiente? O coeficiente aqui é 1, tá? Por quê? Se eu não me engano, eu falei isso na aula online, ou foi em algum dos vídeos gravados, não lembro. Mas o 1, ele é o elemento neutro da multiplicação, né? Qualquer coisa vezes 1 dá essa própria coisa. Isso também vale para as letras. Então, quando tem uma letra aí sem um coeficiente, é como se o 1 tivesse oculto. Ele não aparece ali, a gente não tem o costume de escrever um X, um Y, um A, seja a letra que for, mas ele faz parte desse termo e ele é o coeficiente, beleza? Então, sempre que a letra estiver sozinha, o coeficiente vai ser 1. É importante lembrar dessas coisinhas, porque quando a gente começar a estudar a equação na próxima semana, é importante, tá? Essas pequenas coisas. Bom, agora vamos para a parte de hoje que eu queria falar, né? Que era eliminando parênteses. Antes de eu fazer com letra, vamos lembrar um exemplo com número? Por exemplo, se eu tenho 2 mais... Aí eu tenho um parênteses aqui. 3 menos 4 mais 5. Fiz a sequência aqui, né? Como é que eu faria essa expressão numérica? Eu teria que resolver esse valor que está aqui, né? Dentro do parênteses. E aí, depois que eu resolvesse essa expressão, eu somava com o 2 que está do lado de fora. Massa, né? Só que aqui, quando a gente trabalha com letras, a gente não sabe o valor que essas letras têm. Elas não são valores desconhecidos, são incógnitas, né? Ou variáveis, dependendo da situação. Então, a gente não pode simplesmente resolver o que está dentro do parênteses. Antes de qualquer coisa, a gente vai eliminar os parênteses. Por quê? Quais são as operações que a gente aprendeu até agora de termo algébrico, né? A gente sabe só somar e subtrair, que é basicamente fazer a redução. E para a gente poder fazer isso, tem que estar tudo em um termo só. A gente tem que tirar esse parênteses, porque esse parênteses ele vai dificultar as nossas operações, ele não vai nos ajudar, né? Quando a gente precisar saber qual é o sinal correto a usar, por aí em diante. Então, a gente elimina os parênteses, claro, quando for o caso, né? Para eliminar os parênteses é bem simples. A gente vai fazer uma regra de sinal. Então, vamos lá. Esse primeiro parênteses aqui, eu tenho algum sinal na frente? Não tenho, né? Então, eu simplesmente repito ele. Se não tem nada o que mexer, eu não mexo, né? Então, x mais 3y menos z. Agora, esse segundo parênteses aqui, eu tenho esse menos na frente.
Então, é como se o sinal do parênteses está sempre antes dele, né? Então, a gente só vai fazer isso, geralmente, quando for um sinal de menos. Porque quando é sinal de mais, meio que não vai alterar nada, né? Mas com menos vocês vão ver. Ó, o que é que acontece? Para eu eliminar, é só eu simplesmente distribuir esse sinal. Então, eu vou fazer jogo de sinal do sinal de menos, né? Com esse termo e com esse termo. É como se ele estivesse chovendo, né? Sobre esse parênteses aqui. Então, ó, eu vou fazer menos com mais 2x. Menos com mais dá menos, né? Então, é menos 2x. Que é a mesma coisa. Menos com mais 4y. Menos com mais, menos 4y. E menos com menos 10z. Menos com menos é mais. Então, mais 10z. Então, a gente distribuiu o sinal. Agora, perceba. Vejam como dois sinais aqui ficaram diferentes. O 4y, quando a gente eliminou, ficou menos 4y. E o menos 10z, quando a gente eliminou, ficou mais 10z. E isso altera as nossas continhas, né? Se a gente tivesse feito diretamente com esse aqui, sem fazer o jogo de sinal, a gente ia chegar num resultado diferente do que a gente vai chegar agora, né? Quando a gente for reduzir. Então, quando a gente tem um parênteses, o passo primordial, primeiro, antes de qualquer coisa, é você eliminar, tá bom? Para evitar qualquer tipo de erro dessa forma. Então, ó, o que a gente aprendeu aqui é a reduzir as expressões algébricas, né? Aí, para reduzir, a gente procura o que é semelhante. Nesse caso, não tá bem bonitinho, né? Como eu deixei no exercício de vocês. Eu já deixei até a maioria, os termos que são semelhantes juntinhos. Mas a gente pode fazer essa organização se a gente quiser, ó. Você procura aqui o x. Quem é o semelhante com o x? É o menos 2x. Então, se você quiser, você já coloca o resultado dessa operação. Ou, se você quiser deixar organizado, você simplesmente escreve x menos 2x. E aí, no final, você dá o resultado. Enfim, são escolhas, tá, gente? Eu estou dando opções. O próximo é 3y, que tem como semelhante menos 4y. Então, eu posso escrever eles aqui juntinhos. E o próximo é o menos z, que tem como semelhante mais 10z. Menos z mais 10z. Então, ó, aqui agora a gente pode fazer as continhas direto, né? Ó, são esses aqui, o agrupamento, né, dos semelhantes. De novo, como eu falei, se você não quiser fazer essa etapa aqui que eu fiz, você pode vir direto para o resultado. Então, x menos 2x. Eu tenho 1 aqui na frente, né? Como eu lembrei no começo. Então, 1x menos 2x. 1 menos 2 é menos 1. Então, é menos 1x. Como x a gente não escreve, fica só menos x. Ok? 3y menos 4y. 3 menos 4 é menos 1. Menos 1y a gente escreve menos y. Cuidado com as operações aqui com números inteiros, né? Negativos e tal. E cuidado para não confundir os semelhantes aqui, viu? A gente tem que ter esse cuidado para não acabar misturando um termo com outro. Aí o próximo é menos z mais 10z. Menos z é menos 1, né? Menos 1z. Então, vai ser menos 1 mais 10. Isso dá 9 positivo. Então, mais 9z. Repito a parte literal, né? Então, ó, depois de eliminar os parênteses e reduzir essa expressão, a gente chegou em menos x menos y mais 9z. Que é a forma mais reduzida disso, né? Ok? Daí, qual é o objetivo da gente fazer essas reduções? A gente não aprendeu uma coisa a fazer que é valor numérico da expressão algébrica, que é você sair substituindo os números. Aí eu pergunto a vocês, é mais fácil substituir nesse caso aqui ou nesse caso aqui? Então, a ideia de simplificar é justamente para facilitar as nossas continhas, né? Em outras situações. Vamos fazer um outro exemplo. Ó, fazendo aqui os outros exemplos, vamos lá. Esse aqui eu fiz um exemplo com um sinal de mais entre os parênteses, para vocês verem que no final das contas não vai alterar muita coisa. Deixa eu colocar o sinal de menos aqui que eu esqueci de colocar. Então, ó, vai ser... Aqui não tem nenhum sinal na frente, eu simplesmente repito, x mais y. Agora, vamos distribuir o sinal aqui no parênteses.
mais 2x, né? Porque mais com mais dá mais. Mais com mais dá mais, então mais 3y. E mais com menos dá menos, menos 2a. Então, vocês viram que quando é positivo, antes dos parênteses, a gente não tem muito estresse, né? Porque não vai alterar muita coisa. Então, é só a gente ter cuidado para não trocar os sinais. Então, agora vamos procurar os semelhantes. Esse eu vou fazer direto, diferente do que eu fiz no exemplo anterior, para vocês verem qual vocês preferem. Então, ó, eu olho o x, quem é o semelhante com o x é 2x, né? Então, x mais 2x, 3x. Agora, eu olho o y. Y mais 3y, que é o semelhante dele, dá mais 4y, né? Que vai ser 1 mais 3, mais 4y. Deixa eu consertar isso aqui, porque tá horroroso. E o menos 2a, eu não tenho ninguém semelhante, então eu só repito. Menos 2a. Então, aí, ó, sua escolha. Se você quiser fazer organizando como eu fiz, se você quiser fazer direto, fica à vontade. O outro exemplo agora. Nesse eu coloquei o sinal de menos na frente dos dois. Então, ó, observa. Se eu tenho o sinal de menos aqui na frente, eu tenho que fazer jogo de sinal. Quando eu não tinha nenhum sinal, né? Que quando eu não tenho nenhum sinal é porque é positivo. Então, beleza, eu só repito. Mas como aqui eu tenho o sinal de menos, aí eu tenho que fazer o joguinho lá de distribuição, né? Então, menos com mais, né? Que aqui não tem nada, é mais 2x. Menos com mais dá menos. Então, menos 2x. E menos com menos dá mais. Então, mais 2t. Já mudou completamente do que estava, né? Vamos para o próximo agora. Menos com mais, né? Menos 4x. Menos com menos dá mais. Mais 2t. E menos com mais dá menos. Menos y. Bom, de novo agora é só a gente reduzir os semelhantes, né? E, assim, talvez uma dúvida que surja se eu fizer a eliminação dos parênteses, eu tenho que reduzir os semelhantes? Sim, você tem. Porque o objetivo da gente eliminar é tornar mais simples. Se você quer tornar mais simples, então você tem que chegar no que for mais simples possível. O mais simples possível é depois de reduzir a expressão, tá bom? Então, ó, menos 2x, o semelhante é menos 4x. Menos 2 menos 4 dá menos 6. Então, menos 6x. Já de verde mesmo. Mais 2t, mais 2t, então é só somar 2 mais 2, 4. E repito o t, mais 4t. O y não tem nada semelhante, então menos y. Então, essa é a forma mais reduzida dessa expressão, beleza? Eu acho que não é muita novidade fazer algumas dessas coisinhas, né? Apesar de ser essa historinha de eliminar parênteses, talvez confunda um pouco. Então, cuidado na hora de praticar, preste atenção aos detalhes. E como sempre, se tiver alguma dúvida, me perguntem, tá certo?